Vocês que já frequentaram esse lugar, vocês que já frequentaram igreja, vocês sabem que você louvar numa congregação, você louvar junto dos seus irmãos, é diferente. Uma coisa é você estar em casa ouvindo, isso te toca o coração, mas é muito diferente você participar. Eu experimento as duas coisas, né? Com essa pandemia, tem sábados que eu na escala estou para ficar em casa e tem sábado que na escala eu estou aqui. E quando a gente está aqui é diferente. É muito diferente. E eu estava ali no cantinho pensando, por quê? Por que a gente tem que... Por que a gente tem que estar passando por isso? Por que não todos não podem estar aqui louvando? A gente estava numa sequência tão legal, tão prazerosa dos domingos especiais. A gente estava encerrando uma sequência, uma série sobre saúde, a gente já ia começar uma outra série. Felipe, que me perdoe, mas eu não lembro o tema, ele tinha me falado, era alguma coisa a ver com vitória. Vitória só no Senhor. Obrigado, pastor. E o fato é que, aí quando a gente estava mega empolgado, acontece o que aconteceu. Eu fico me perguntando por quê, mas eu trabalho num hospital, né? E no fundo eu sei por quê. Eu sei por que está acontecendo isso. A culpa é nossa. Deus não tem nada a ver com isso. Quem não cuidou, quem não soube ser mordomo da natureza, quem invadiu o território dos animais selvagens, que teve contato com vírus que deveriam estar lá e bem controlados na selva, foi o ser humano. Quem tem um estilo de vida completamente desregrado é o ser humano. Quem não cuida da sua saúde é o ser humano, por escolha própria. E hoje a gente pode dizer que... Quem pode dizer hoje que a sociedade se cuidou ao ponto de a gente dizer que, não, a gente não tem culpa do que está acontecendo, por exemplo, especificamente nesse lockdown? Na vigência do estado atual, a gente sabe que tem lugares na cidade, no estado, no país, onde as pessoas vivem como se não tivesse acontecendo nada. Absolutamente nada. Você anda na rua, as pessoas sem máscara, para cima e para baixo, e como se não tivesse acontecendo nada. E, entre outras coisas, eu fico me perguntando também se tudo isso, e a gente já discutiu sobre isso em outros momentos, se tudo isso também é sinal de que Jesus está próximo de voltar, e será que como diz o louvor que a gente acabou de cantar, será que eu realmente estou com tanta saudade assim de Jesus? Será que eu tenho feito a minha parte? Nessa semana que passou, acho que a notícia que bombou, né, que mais você abria, eu acho que a semana inteira, você abria a televisão, os noticiários, os sites de notícias, e só se falava numa coisa: o cancelamento do julgamento do ex-presidente Lula. Pelo que eu entendi, e aí a gente tem a gente da área aqui, ou tínhamos pelo menos, não é que ele foi inocentado, mas o julgamento que diz que ele era culpado foi anulado. E agora ele vai ter que ser julgado de novo. E só se falava nisso. E aí, logo na sequência, veio uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal falando que o juiz que tinha julgado,
que no caso o juiz Sérgio Moro, as suas atitudes tinham sido suspeitas e, por conta disso, ele foi levantada a suspeição, né? Ele era suspeito por conta de suas atitudes. E eu confesso para vocês, assim, pelo que eles falaram, realmente havia alguma coisa de errado na conduta dele, Então, eu fiquei perguntando, poxa vida, a gente está num tempo onde o réu ele tem que ser julgado e o juiz também. Onde a gente não pode confiar mais em ninguém. Onde a honestidade, onde o que motiva a atitude das pessoas, mais do que nunca, fica, usando a palavra, talvez, da moda, insuspeição. É tudo suspeito. E interessante que nessa semana, especificamente, coincidência ou não, eu acho que é mais providência, eu li um artigo, eu queria que você colocasse aí o primeiro slide, um artigo que falava justamente sobre honestidade e desonestidade. O artigo é esse, um artigo novo, relativamente novo, de 2020, um artigo que um dos maiores neurocientistas foi ele que revisou o artigo, o Michael Gazzaniga, uma sumidade nesse assunto, que é neurociência comportamental. E o estudo era mais ou menos o seguinte, eles foram analisar, eles colocaram voluntários numa máquina de ressonância nuclear magnética funcional. E essa máquina, ela basicamente faz o quê? Ela olha, naquele momento, quais áreas do cérebro estão mais ativas, quais estão funcionando mais. E, enquanto as pessoas estavam lá na máquina, elas eram orientadas a responder, elas eram submetidas a tipo um teste, tá? E não é um teste não, uma tarefa, elas tinham que cumprir uma tarefa, melhor dizendo. E nessa tarefa, elas poderiam trapacear ou não. Se elas trapaceassem, elas tinham um pequeno ganho, coisa minúscula. Mas esse teste era montado de tal forma que elas achavam que, se elas trapaceassem, elas não iam ser pegas. Ninguém ia saber que elas estavam trapaceando. Tá? E o fato é que eles conseguiram separar mais ou menos o grupo que trapaceava e o grupo que não trapaceava pelos resultados, né? Porque eles sabiam o que a pessoa estava escolhendo. E aí foram olhar se tinha alguma diferença na atividade cerebral dessas pessoas. Né? Passa o próximo slide, por favor. E tinha, tá? Aqui na figura de cima era o cérebro do trapaceiro. A gente vai chamar de trapaceiro, tá? Porque a gente, na verdade, tinha que escolher um termo, né? Um nome para o sujeito aqui. Eles no artigo chamam de cheaters, né? Trapaceiro, enfim. E aí, se você olhar, eles têm essa parte onde está de laranja, é a parte onde estava mais ativa, tá? Quando eles estavam trapaceando, né? Quando eles estavam respondendo ao teste, ok? E aí, o de baixo era o cérebro dos não trapaceiros, honestos. Eu coloquei aqui de honestos, tá? E se você olhar, são áreas diferentes, ok? Para mim, não foi surpresa o cérebro do trapaceiro. Por quê? A área, eu vou dizer para vocês, essa área, ela é principalmente uma área chamada núcleo accumbens. Pode já esquecer esse nome, vocês vão esquecer mesmo. Mas ela é muito ativa numa coisa, no circuito de recompensa, no prazer. Então, já que eles ganhavam alguma coisa quando acertavam, digamos assim, quando a pessoa trapaceava, ela trapaceava porque ela queria parecer que estava acertando para ganhar alguma coisa. Então, para mim não foi surpresa que o que motivava, a área que funcionava mais e que estava fazendo com que ela trapaceasse era
a busca da recompensa, né? A expectativa da recompensa que é essa área. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. Quando foram olhar o cérebro dos honestos, é que me pegou de surpresa. Porque eu imaginava que ia ser o cérebro, a parte frontal do nosso cérebro, porque é aquela parte onde é a parte que nos freia, nos censura. Quando você tem um impulso de fazer uma coisa errada, né, e aí ele te segura, assim, por exemplo, comprar mais sapatos, né? A mulher só não tem mais sapatos por causa do lobo frontal. Imagina a mulher que não tem um lobo frontal. Comer chocolate à noite, o Arnaldo, né, deu um exemplo. Isso é com outra pessoa. Você pegou de uma ideia de uma outra pessoa, né, Arnaldo? Com um amigo dele, é coisa do amigo dele, tá certo. 10, 11 horas. Ele te especificou bem, né, Arnaldo? 10, 11 horas acontece isso, tá certo. E é porque é um amigo íntimo dele. E para mim não é surpresa nenhuma. E o que evita isso? Não, vou comer, o amigo do Arnaldo falou, não, vou comer chocolate. Não. Melhor não, tal. Você está malhando, está fazendo tanto sacrifício para ficar com saúde e tudo mais, você vai estragar tudo. Agora, quem é que faz isso? É o lobo frontal. E eu pensei que ia ser o lobo frontal, mas se vocês olharem na figura, não é. Se vocês olharem na figura, tem até um pedacinho do lobo frontal, mas tem uma outra estrutura lá atrás, e essas estruturas que estão mais ativas, elas são responsáveis pela nossa pela imagem do que eles chamam de self, né, a nossa autoimagem, digamos assim. O nosso eu vou chamar de autoimagem, vai. E é curioso que no artigo tinham dois textos que eu achei chave para o que eu queria passar hoje aqui para vocês. Primeiro passa o próximo slide, por favor. Fui eu que traduzi, tá certo? No contexto da desonestidade, a maneira como nos vemos, nosso autoconceito, pode nos impedir de trapacear. Violar os próprios padrões morais exigirá uma atualização negativa do autoconceito, que é altamente aversivo. O que significa isso? Você tem um conceito de si mesmo. Não, eu sou uma pessoa que os meus padrões morais são esses daqui. E aí você chegar e confrontar isso, você vai ter que baixar o teu padrão moral e dizer que, por exemplo, ó, isso daqui que era errado, não é tão errado assim. Só que isso dá trabalho para o cérebro. Qualquer mudança, qualquer upgrade no cérebro dá trabalho, não é uma... Enfim, qualquer mudança no cérebro. Então o nosso cérebro sempre tende a manter o jeito que está. Por isso que mudar um hábito é mais trabalhoso, né? Depois que você adquire o hábito é fácil, mas mudar um hábito é muito trabalhoso por conta disso. Qualquer mudança no cérebro, ele sempre quer ficar do jeito que ele está. E aqui, então, por isso que quando a pessoa, o honesto, ele fazia a escolha certa, aquela área trabalhava muito. Por quê? Porque ele tinha a oportunidade de trapacear, porque ele sabia que, ou pelo menos todos eles achavam que se trapaceassem, ninguém ia pegar. E eles iam ter um ganho. Mas ele pensava assim, peraí, isso não vale a pena. Mas não porque alguma coisa fora dele ia ter uma punição, ia ter uma expectativa negativa, não. Por causa do que ele considerava certo. Então ele olhava para ele mesmo, para os seus padrões morais e falava, não, isso daqui não é certo. Eu, particularmente, eu não sei qual cérebro eu tenho, sinceramente. Se é o primeiro ou o segundo. Por quê? Porque não significa que o cérebro trapaceiro trapaceia sempre. E não significa que o honesto sempre é honesto. Até mesmo porque nesse mesmo artigo eles mostram que certas áreas do cérebro podem suplantar a escolha inicial, digamos assim. O cérebro, a inclinação. Então, por exemplo, o cérebro honesto pode vir uma área, eles chamam, esqueci o termo que eles usaram, mas assim, que chega para ele e fala assim, olha, não é tão errado assim, você pode de repente até fazer isso e tudo mais, e acha um desvio, um jeitinho, e aí faz outras coisas. E o desonesto da mesma forma. Ele também pode fazer escolhas honestas. Eu não sei qual cérebro eu tenho, sinceramente.
Eu olho para mim mesmo e às vezes eu acho que eu tenho um e às vezes eu acho que eu tenho outro. E eu acho que todos nós somos assim. Agora, tem um pedaço desse artigo, e olha só, tá, gente? Esse artigo não foi escrito numa revista religiosa de nenhuma faculdade de teologia, tá certo? A faculdade que escreveu foi a faculdade na Holanda e ele foi revisado, os pares, né, as pessoas que revisaram eram de Harvard. Então, não tem nada a ver com religião, mas olha que interessante esse outro pedaço do artigo. Próximo. Isso já tá, fica aí. Além disso, verificou-se que a conectividade funcional, isto é, as ligações, né, entre essas áreas durante o repouso, está associada a operações metacognitivas. Esquece isso daí, tá? Só está querendo dizer que são atividades cerebrais extremamente complexas, além da atividade normal, de nível superior, que é exatamente o que ele fala, como autorreflexão e introspecção. Então, o que ele estava falando? Essas áreas que o cérebro honesto tem mais ativas, digamos assim, elas são muito relacionadas ao quê? A autorreflexão e introspecção. Temos uma estudante de psicologia aqui, né? Então, autorreflexão é aquele momento do silêncio. É aquele momento onde a pessoa ela não está atenta ao que está fora dela. Ela está atenta ao que está dentro dela, ao que está acontecendo com ela. E, muitas vezes, confrontando os seus pensamentos, as suas ideias, refletindo sobre elas, né? Vamos abrir as nossas Bíblias e pode colocar a projeção também, eu já coloquei na projeção, em Josué 1, versos 8 e 9. Josué 1, versos 8 e 9. O que a Bíblia nos fala sobre isso? E aí, como sempre, a Bíblia ela está muito mais adiantada do que a ciência, apesar de não ser um livro científico. Josué 1, versos 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Voltando àquele texto, lembra dos padrões morais? Então, em outras palavras, o que Josué está falando aqui, na verdade, que Deus está falando para Josué é o quê? Josué, medita nas minhas palavras, que é o livro da lei, era a Bíblia que ele tinha na época, que era os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, tá certo? Talvez Jó também, o livro de Jó também. E ele está falando o seguinte, ó, medita nisso de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer isto, para que todas as tuas escolhas sejam segundo os padrões morais que você vai ter, e os padrões morais vão ser segundo a palavra, a minha palavra. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Aí vem um verso bem conhecido, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No primeiro salmo, nos versos 1 e 2, diz assim, pode passar, tá? Bem-aventurado o homem que não anda, também é bem conhecido, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que acontece com esse cara? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu acho muito interessante isso, que o seu prazer está na lei do Senhor. Não é uma coisa que, nesse caso, tem que fazer aquele desvio. A pessoa ela vai transformar o seu cérebro, com isso aqui, num cérebro daquele cérebro honesto. E as suas atitudes vão ser definidas por causa daquele cérebro que ele tem e que vai ser uma coisa automática, não vai ser mais... não vai ter um esforço, né? Agora, eu fico pensando aqui, refletindo agora sobre mim, sobre esses versos e colocando a minha vida confrontando com esses versos.
E aí eu fico pegando as coisas que são importantes na minha vida. A educação, né? Eu gosto de estudar e tudo mais, é uma coisa que me dá prazer. A aparência é uma coisa importante, né, Lu? A aparência não é uma coisa importante? Tem que ver quais cores combinam comigo, né? A Lu não me deixa mentir. Até mesmo porque ajuda até na economia doméstica isso. Não é isso, Lu? Porque quando eu sei escolher bem as cores, eu vou escolher menos roupas, porque... Não é que eu vou escolher menos roupas. Eu tô conferindo. Eu tô conferindo com ela e ela, tipo, tá falando que ela disse isso. Eu só tô conferindo se está certo. Que mulher na defensiva. Pô, Arnaldo, é assim sempre? Olha ele com medo dela, olha com medo o Arnaldo com medo da Lu. Mas enfim. Então vamos lá. Esquece, eu não disse nada sobre aparência, tá certo? Recreação. Recreação é uma coisa importante, né? O seu lazer, o esporte, enfim. Viagem, né? Viajar é gostoso. A carreira, né? Sua carreira, seu profissional, né? A construção do seu profissionalismo, da sua carreira. Tudo isso é muito importante. Mas aí eu fiquei pensando, essas coisas são muito importantes. São. Eu não estou tirando a importância delas. Mas eu fico pensando, quanto eu estou dedicando de atenção, e eu não falo só tempo, porque tempo é uma coisa secundária, atenção é uma coisa primária. Quanto de atenção eu estou dedicando a essas coisas e quanto de atenção eu estou dedicando para as coisas que não são importantes? Elas são mais que isso. Elas são essenciais. Mateus, versos 19 e 20 e 21, do capítulo 6, Mateus 6, a gente pode ler a seguinte, ó, Jesus falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No capítulo 19 de Mateus também, Jesus disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eclesiastes, capítulo 2, versos 10 e 11, vem Salomão e ele fala uma coisa que eu acho pesado isso, que ele fala. Porque ele fala o seguinte, ó, tudo, ele não fala algumas coisas, ele fala tudo. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo o que Salomão quis, ele foi lá e pegou. Tudo. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu fico impressionado com isso, como Salomão, em outras palavras, está falando o seguinte, olha, tudo que eu quis, eu obtive. Tudo, absolutamente tudo. Não teve nada. Eu queria um carro X, ele ia lá e comprava. Eu quero o último modelo da Bugatti, ia lá e comprava. Ele, qual é o avião, jatinho da Bombardier melhor que tem aí? Ou da Embraer, né? Enfim, ele ia lá e comprava. O iate, ele ia lá e comprava. Mas também ele só pegava o que ele queria também. Ele se dava o luxo de coisas que ele não fazia questão. Como ele gostava de mulher, teve 900. Como é que um cara que tem 900 mulheres foi considerado o homem mais sábio?
Mas, enfim, essa é uma outra reflexão. Mas o fato é que, quando eu estava pensando nessa história de tesouros no céu, eu achei interessante porque, quando a gente pensa, eu fiquei pensando sobre esses tesouros. E eu estava pensando o seguinte, olha, a Bíblia está falando que se você faz certas coisas aqui, dependendo de como você vive aqui, você acumula, digamos assim, tesouros no céu. E ele fala, em contrapartida, os tesouros da terra, fala aqui que os ladrões roubam, a ferrugem corrói, enfim. Aí eu estava pensando, que tesouros são esses? E eu fiquei pensando, sabe o quê? É que se você tem tesouro no céu, você não tem nenhum na terra. Eu vou explicar por quê. Isso é a minha forma de ver. Tá? É que a partir do momento que as coisas que existem no céu para você se tornam tesouro, as coisas que tem na terra automaticamente deixam de ter valor. Porque tesouro é uma coisa subjetiva. Tesouro para uma pessoa pode ser um tesouro, para outra pessoa não é. Então, tudo que a gente tem falado tem muito a ver com a forma de você mudar a tua forma de pensar, né? De ver as coisas. Deus, desde o começo, ele está falando para a gente, filho, para de se concentrar tanto nas coisas dessa terra. Jesus está ansioso para voltar, a gente cantou aqui. Ou melhor, a gente não cantou, a gente cantou que a gente está com saudade, mas o Arnaldo falou, imagina a saudade que Jesus tem da gente. Se a gente tiver um pouco de saudade de Jesus, a gente não consegue nem imaginar, porque esse pouco de saudade de Jesus, qualquer saudade que a gente tem de Jesus é muito pouco frente à saudade que ele tem de nós. E ele quer vir nos buscar. E Deus quer que estejamos prontos, ele quer nos ter lá no céu. Mas a gente precisa ter um cérebro, uma forma de pensar, uma forma de funcionar, a nossa forma de ver, de perceber o mundo tem que ser diferente. A forma como ela é hoje tem que mudar, por melhor que ela seja. Não é porque alguém é cristão há muito tempo que não tem que mudar. Nós todos temos um caminho longo a percorrer. Nós temos que mudar, sabe por quê também? Porque, segundo a Bíblia, a gente está muito perto de Jesus voltar. Só que para Jesus voltar, existe um povo que tem que estar pronto para a volta de Jesus. E isso vai acontecer. A Bíblia também fala que isso vai acontecer comigo ou sem mim. Com você ou sem você. A oportunidade é essa de fazermos parte desse povo, senão, eu uso essa expressão, o bonde vai passar e a gente nem vai pegar o bonde, quanto mais sentar na janelinha. 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação, ela não acontece, não que isso não faça parte, mas ela não vai acontecer de nós estarmos aqui assistindo uma live, aqui louvando, mas como a própria neurociência falou, é essencial que nós tenhamos tempo, somente nós com o nosso Deus. Lembra aquele momento de introspecção? Aquele momento de introspecção eu posso dar um outro
eu posso expandir aquele momento de introspecção e eu vou chamá-lo do ponto de vista do que a gente está falando de oração. Aquela oração onde você está com o teu Deus e você coloca todos os teus sentimentos, mas não agora frente aos teus valores, mas frente ao trono de Deus, frente ao que Deus tem para te oferecer. E aqui fala que agindo assim nós somos transformados. É assim que nós vamos transformar o nosso cérebro, seja ele como for, mas num cérebro mais parecido com o cérebro de Cristo, que é o que fala aqui. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, isto é, o Espírito Santo vai nos transformar. Em Romanos 12, 2, e eu encerro com esse verso aqui. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente precisa ser transformada, precisa ser renovada. Para quê? Para que a gente tenha prazer, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus só vai ser perfeita, boa e agradável se a nossa mente for transformada. O céu só vai ser um lugar bom, agradável e perfeito se a nossa mente for transformada. Agir conforme o caráter de Cristo só vai ser bom, perfeito e agradável se a nossa mente for transformada. O céu só vai ter tesouros esperando para nós lá se nós formos transformados de glória em glória, contemplando Cristo e sendo transformados pelo Espírito Santo. Que você em sua casa, na sua vida, que você em algum momento, se em algum momento você se questiona por que tudo isso está acontecendo, se você recentemente perdeu alguém, se você tem a sua vida hoje tocada pelo momento que está acontecendo, se você está preocupado com alguém hoje, seu parente, familiar, amigo, enfim, ou se você apenas se incomoda com o que você tem feito com a sua vida, exponha a sua mente à luz do Espírito Santo. Deixe que Ele transforme a sua vida. E que Ele possa fazer você sentir prazer na vontade de Deus. Estar pronto para o dia que Jesus vai voltar e que queremos muito que seja em breve. Nós temos o louvor agora, Senhor. Obrigado, Cristo, pela mensagem. Nos lembrar da importância de exercitarmos a nossa mente para fazer aquilo que é bom, sempre voltarmos a nossa mente para coisas que honrem o nome de Deus. E que durante essa semana você possa pensar sobre isso enquanto você estuda a palavra de Deus, enquanto você faz as suas atividades. Que tudo que façamos possa ser de fato para a honra e glória dele. E que nessa caminhada, cada dia tentando mais e mais ficarmos perto dele, ele vai nos transformando. Como o Christian disse, às vezes toma tempo, né, para o cérebro se acostumar com uma nova realidade, com um novo hábito. Mas que se colocarmos isso como parte da nossa rotina, buscarmos a ele verdadeiramente, ele pode nos transformar. E possamos viver para a glória dele. Vamos cantar juntos. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele
nós possamos sempre viver desse jeito. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas o saber conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. E a Ele seja glória por todo sempre. Cantar juntos a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Sempre. Amém. Mais uma vez cante a Ele a glória. Para sempre. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. A Ti, Senhor, seja toda glória, todo louvor, toda adoração. Porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade existiram, foram criadas. Somente Tu és Deus. Mas mesmo tão pequenos como somos, Senhor, o Senhor está agora olhando para nós e nos ouvindo. E queremos te suplicar, Senhor, por favor, nos transforma, Pai. Porque
a maneira como somos, a inclinação que temos, só nos deixa tristes, só nos leva a escolhas que nos prejudicam, que levam aos nossos amados à infelicidade. Transforma-nos, Senhor, a imagem do Teu Filho, para que possamos produzir em nossas vidas atitudes que sejam agradáveis aos Teus olhos, que reflitam o Teu caráter, que levem o Teu amor àquelas pessoas que ainda estão tão famintas e sedentas por Ti. Transforma-nos, Senhor. E no que falhamos, Senhor, perdoa-nos. Cuida, Senhor, dos que hoje estão convalescentes, seja fisicamente, seja mental, psicologicamente, seja espiritualmente. Põe a Tua mão sobre cada um, Senhor. Cuida de cada família, Pai. Cuida dos nossos pequeninos, que são tão caros aos Teus olhos. E, Pai querido, cuida desse povo que tem uma missão tão especial aqui na terra. Nos dirige, nos conduz, para que possamos cumprir a tarefa que o Senhor nos deixou. Tarefa iniciada por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Muito obrigado a todos pela sua presença aqui, assistindo a nossa live. Obrigado a todos, ao grupo de louvor que está aqui, ao pessoal da técnica também. E estamos agora, não se esqueçam, estamos retomamos o nosso estudo do Apocalipse. Amanhã às 19 horas temos nosso estudo. E ontem o Suave voltou. E teremos agora também, acompanhe nas nossas redes sociais as nossas divulgações, tá bom? Então a todos, um bom restante de sábado e um estudo da Bíblia que teremos logo a seguir. Não sai daí.